Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque eu quero trazer aqui para vocês algumas análises que eu não estou vendo pelos outros veículos de comunicação, pelos meus amigos aqui nas redes sociais, isso há apenas 6 dias das nossas eleições. É a semana mais importante dos últimos anos aqui no nosso país, porque ela antecede o dia 2 de outubro. O próximo domingo será uma data onde o povo brasileiro decidirá quais serão os rumos que o Brasil vai tomar. Nós teremos muitos atos importantes, muitos acontecimentos, e na medida que eles forem se sucedendo, eu virei aqui mais vezes no nosso portal para bater um papo com vocês. Hoje a gente teve fatos muito importantes, esse final de semana também, as campanhas estão se desenrolando, as situações estão sendo postas, mas é muito importante a gente observar que nós todos acabamos por cair numa grande armadilha. Nós estamos numa eleição absolutamente despolitizada e excepcionalmente passionalizada. Nós estamos com uma situação onde a maior parte do povo brasileiro quer se livrar da figura presidencial que está aí. A todo instante a gente fica mais indignado, a gente tem uma repulsa, a gente tem uma rejeição, uma indignação com as coisas que o presidente da República faz, a sua inumanidade, o seu comportamento irresponsável, antirrepublicano, golpista, enfim. Então, a maior parte do povo brasileiro já não está aguentando ficar mais nem um dia com essa figura na nossa frente. Isso não aconteceu por acaso não, né, gente? Eu tenho conversado com vocês que a permanência de Bolsonaro no jogo eleitoral, ele por não ter sofrido impeachment, isso fez com que o debate político no nosso país fosse arrastado para baixo. Que a gente discutisse pautas absolutamente sem nenhum sentido, situações absolutamente mentirosas, verdadeiras estruturas e estratégias de pânico, de medo e um adoecimento muito grande também que acabou tomando muitas dessas pessoas que estão ao redor do Bolsonaro. Elas estão extremamente passionalizadas, muitas estão praticando atos de extrema violência também. Isso causa uma reação do restante da sociedade. Isso vai mostrando que a gente precisa mesmo se livrar dessa criatura e da corrente de pensamento que ele tem colocado aqui à frente do nosso país. E aí as outras candidaturas que se pretendem legitimamente também disputar a eleição presidencial, por mais que tenham propostas concretas, essas propostas acabam não sendo observadas. A Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya, o Felipe Dávila, qualquer pessoa que apresentasse um conjunto de propostas, essas propostas sempre ficariam num segundo plano, dado a nossa passionalidade nesse processo todo. Como diria a vovó, na sua sabedoria, ela dizia que política, religião e futebol não se discute. Bom, eu discordo da vovó e desse ditado popular no quesito política. Política se discute sim, porque a política diz respeito àquilo que vai acontecer com a gente, que acontece com a nossa sociedade, com as pessoas que estão ao nosso redor. Dificilmente, em função desse ditado, né, não surgiu por acaso, dificilmente a gente pode afastar o elemento paixão dessas discussões que envolvem política, religião e futebol. E isso está acontecendo no Brasil em demasia. E, como eu disse a vocês, isso não surgiu por acaso. Quanto mais o debate político for jogado para baixo, quanto mais ele estiver próximo do esgoto, menos o povo brasileiro consegue enxergar o que está acontecendo na sua realidade concreta. Isso foi perdido nesse processo eleitoral. A gente tem um polo atrator de muitas emoções de um lado, que é o Bolsonaro, fazendo o que ele fez com a cabeça de muitas pessoas, essa situação preocupante para a sociedade brasileira, para as civilizações, e por outro lado, isso vai causando também uma reação emocional também. Então, nós estamos nesse ambiente. E as outras candidaturas menores acabam sendo, ou com menos intenções de voto, acabam entrando também nesse jogo. A gente acaba discutindo muito mais o comportamento de cada candidato, as suas falas, as suas virulências, do que a gente observar ali, a gente vir a observar o que está acontecendo no conjunto das suas propostas, né? Faz parte do jogo, mas infelizmente nós não estamos percebendo o que está acontecendo nesse momento. A gente quer se livrar do problema de uma maneira geral. E isso vai acontecer ou a partir do próximo dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro. Isso vai acontecer ou em primeiro turno agora, ou vai acontecer com a coalizão das forças todas que se opõem a essa barbárie, essa coisa anticivilizatória que está atingindo aqui a todos nós. Isso fica muito evidente nesse tipo de situação que eu acabei de ver aqui, gente. É uma matéria que eu tinha escutado na CBN e depois eu estou vendo aqui no canal do Fórum.
Urgente, homem esfaqueia e mata eleitor de Lula em bar no Ceará. A Polícia Civil emitiu nota onde afirma que já identificou o assassino e que está em sua busca. O cara entrou no bar, o assassino, e gritou que alguém aqui vota em Lula? Aí o cidadão levantou o dedo lá e disse que votava. Ele foi lá e matou o cara a facadas e saiu. Então, gente, é esse o tipo de situação que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão intimidadas de uma maneira geral. Por isso que tem muitas pessoas, né, que não estão pensando em votar no dia 2 de outubro. Estão com medo de ir às ruas. Isso é uma coisa muito dramática, uma coisa muito ruim que aconteceu no Brasil. E a gente tem que lutar contra esse tipo de situação. E para isso as forças do campo civilizatório têm que se unir, têm que superar suas diferenças e caminhar numa mesma direção. Como eu disse a vocês, se não acontecer isso no primeiro turno, no segundo turno nós teremos as convergências ou a convergência dessas forças, isso eu não tenho a menor dúvida. Então é uma questão de tempo. E aí, gente, a gente vai vendo também que outros fatos vão movimentando aqui a política no dia a dia aqui do Brasil, como as pesquisas eleitorais. Eu comentei com vocês que o debate de sábado, que houve entre os candidatos que foram ali, que estiveram presentes nesse debate, não alteraria o quadro eleitoral de uma maneira geral, porque a audiência estava muito baixa, era 6,7. E o que eu disse acabou sendo confirmado pela pesquisa FSB, que já pegou os pesquisados depois desse debate. E hoje à noite nós teremos mais uma pesquisa do IPEC, e aí vai dar para a gente ver se essa pesquisa que foi divulgada mais cedo encontra algum tipo de correspondência na pesquisa que foi feita por outro instituto mais tarde. Se nós vamos ver algum tipo de perda de intenção de voto das candidaturas ou ganho, né? O que vai acontecer? Eu imagino que os patamares vão ficar estabilizados exatamente aonde estão. E aí o eleitor é que vai decidir no dia 2 de outubro se nós vamos decidir essa eleição em primeiro ou em segundo turno. O Bolsonaro continua fazendo os seus trambiques eleitorais, as suas aparições enganosas, os seus discursos mentirosos, tentando cada vez mais fazer com que a sua base fique cristalizada nessa questão também passional, mas pelo lado pior, né? Porque é uma passionalidade do ódio, da virulência, da rejeição, da intolerância, da falta de educação, enfim, de todas as coisas ruins que mexem com o nosso emocional. E aí, ele fez a sua live ontem, também com baixo astral, criticando também o Tribunal Superior Eleitoral, achando que o tribunal se excedeu porque o Palácio do Planalto é a casa dele, então ele tinha o direito de fazer a live dentro da casa dele, né? É a cabeça dessa criatura. E a gente vai ficando com raiva, né? A gente vai ficando com uma repugnância desse tipo de situação. E aí é extremamente legítimo que as pessoas nesse processo eleitoral também hajam extremamente motivadas pela paixão, porque não dá para a gente desassociar esse tipo de situação, né? A gente enxerga as coisas com racionalidade, mas a gente quer resolver um problema, e aí é por isso que a gente acaba tendo uma postura política que muitas vezes não é a que a gente gostaria, mas é a que a gente acha necessária para poder resolver um problema. E aí, em relação a tudo aquilo que eu tenho dito para vocês, que o Bolsonaro nunca teve força para fazer uma ruptura institucional, isso foi registrado pela coluna do Jânio de Freitas nesse domingo, e eu achei muito legal, porque há uma concordância em tudo que eu tenho dito aqui no nosso portal e na coluna dele também, que ele diz, né? Bolsonarismo militar perdeu as condições de dar um golpe. Mas já perdeu já faz um tempo, viu, Jânio? Já não havia condições há muito tempo. Muitas pessoas estão falando do debate que houve no sábado, eu fiz aqui a análise com vocês, e fiz uma crítica também à presença desse padre Kelmon. E muitas pessoas perguntaram como é que ele foi aparecer ali. A resposta é simples. Como ele está no PTB e o partido tem mais de 5 deputados, a legislação eleitoral impõe que nesses casos, quando haja debate, as emissoras convidem, ou façam 2 turnos de debate, ou num debate convide as pessoas que têm representatividade dentro do Congresso Nacional. Daí apareceu esse padre, que é um falso padre, ninguém consegue entender como é que uma figura dessa apareceu, e aparece travestido de padre, para ser um auxiliar de Bolsonaro. Esse sim funcionou ali como um auxiliar de Bolsonaro de maneira direta, de uma forma clara e descarada. E ele estará no debate da TV Globo. Então, como as candidaturas reagirão a essa empulhação é que a gente vai ver no debate da TV Globo, que vai acontecer nessa semana. E aí a gente teve o fato político do dia, que foi a coletiva que o Ciro Gomes convocou para reafirmar a sua candidatura, dizer que não vai renunciar, que está ali firme, enfim.
Todas as candidaturas, gente, têm a legitimidade de disputarem o cargo. A Simone Tebet, o Ciro Gomes, a Soraya Tronic, o Dávila, todas as pessoas que representam correntes de pensamento sinceras dentro do nosso país têm esse pleno direito. As pessoas estão muito mais inconformadas, de uma maneira geral, porque nós estamos nessa polarização extremamente passional aqui no Brasil. E isso acaba contaminando também as outras candidaturas. Eu não vi nenhum analista se atendo de forma mais específica a questões objetivas que são propostas pelo Ciro Gomes. As críticas são muito mais voltadas pela forma como ele faz as suas críticas também, como ele faz o confrontamento com seus adversários, o tipo de fala que ele faz contra os seus adversários. Isso provoca também muita inquietação. Então, o discurso que nós vemos de uma maneira geral nesse processo eleitoral é sempre um discurso motivado por alguma coisa no campo da passionalidade, quando de fato todos nós, e é legítimo que nós queiramos isso, né, queremos nos ver livre da figura de Bolsonaro. É muito difícil num ambiente extremamente passionalizado como a gente está vivenciando nos dias de hoje, você conseguir uma brecha para fazer com que a temperatura seja abaixada e dentro de uma temperatura mais normal, você consiga explicar o que você está fazendo nesse jogo. Você conseguir vender o seu peixe. Isso é muito difícil de se compreender numa campanha que está em permanente ebulição. E por isso que a gente vai vendo esses movimentos todos. O que vai acontecer no dia 2 de outubro, não sou eu que vou adivinhar aqui. A gente vai ver nas urnas se o povo brasileiro tem enxergado essas estratégias de uma forma que nós aqui não estamos enxergando. Se nós vamos ter uma surpresa grande no dia 2 de outubro, uma surpresa muito positiva, ou vamos ter algum tipo de surpresa preocupante, enfim, nós saberemos disso apenas no próximo dia 2 de outubro. Até lá, todas as caneladas, todas as confusões, todos os atritos são normais em qualquer campanha eleitoral, embora nós estejamos vivendo um momento muito crítico aqui no nosso país, isso que está incomodando muitas pessoas também. Mas certamente, se essa eleição não for resolvida agora, no dia 2 de outubro, nós resolveremos essa eleição no dia 30 de outubro com a vitória da democracia, das forças populares, das forças civilizadas, das forças democráticas que vão de fato jogarem para o lixo da história essa figura política que está se abatendo sobre o nosso povo, sobre a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. E como disse para vocês, isso não surgiu por acaso. O Bolsonaro está nesse processo justamente para enfraquecer o debate, para passionalizar o debate e fazer com que a gente não enxergue o que nós estamos vencendo no Brasil. Isso representa também um grande atraso num processo de reconstrução do nosso país. Mas é a fase que nós estamos e a gente tem que enfrentar e vamos seguir em frente. Gente, espero ter jogado aqui algumas questões para a sua reflexão. Mande seus comentários para cá, porque são fundamentais aqui no nosso portal, tá bom? E vamos seguir em frente. Um abração.